Pneumonia. O que é? Causas, sintomas e tratamento. A pneumonia é uma infecção que afeta os pulmões, especificamente os alvéolos pulmonares, que são pequenas estruturas responsáveis pelas trocas gasosas entre o ar e o sangue. Quando ocorre pneumonia, esses alvéolos podem ficar inflamados e preenchidos por secreção ou pus, dificultando a respiração e a oxigenação do organismo. A pneumonia pode afetar pessoas de qualquer idade, mas é mais comum e potencialmente mais grave em crianças pequenas, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido. Pode ser causada por diferentes tipos de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus, fungos e aspiração de substâncias para os pulmões. Entre as bactérias, uma das causas mais comuns é o Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, responsável por muitos casos de pneumonia adquirida na comunidade. Alguns vírus respiratórios também podem causar pneumonia, como o vírus da Covid-19, além de vírus da gripe. Diversos fatores aumentam o risco de desenvolver pneumonia, tais como idade avançada, crianças menores de 5 anos, tabagismo, doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas, diabetes mellitus, sistema imunológico enfraquecido, hospitalização prolongada, uso prolongado de respiradores e dificuldade para engolir, disfagia. Os sinais e sintomas podem variar de acordo com o agente causador e a gravidade da infecção. Os mais comuns incluem febre, tosse, geralmente com catarro amarelo, verde ou terroso, falta de ar, dor no peito ao respirar, cansaço intenso, calafrios, sonolência ou confusão mental, mais comum em idosos, e respiração acelerada. Em crianças também podem ocorrer dificuldade para se alimentar e irritação. O diagnóstico da pneumonia é realizado com base em avaliação clínica e exames complementares como radiografia de tórax, exames de sangue, cultura de escarro e oximetria de pulso para avaliar a oxigenação. Em alguns casos, pode ser necessário realizar tomografia computadorizada do tórax. O tratamento depende da causa da pneumonia. Quando a causa é bacteriana, utilizam-se antibióticos. Nas pneumonias virais, o tratamento geralmente é de suporte, podendo incluir antivirais em algumas situações. Outras medidas incluem repouso, hidratação adequada, controle da febre e uso de oxigênio em casos mais graves, nos quais pode ser necessária internação hospitalar. O que é pneumonia broncoaspirativa? A pneumonia por aspiração, também chamada de pneumonia broncoaspirativa, ocorre quando alimentos, líquidos, saliva, vômitos ou conteúdo gástrico entram nas vias respiratórias e alcançam os pulmões. Normalmente, o organismo possui mecanismos de proteção, como a capacidade de engolir alimentos e como o reflexo da tosse. Quando esses mecanismos falham, pode ocorrer a aspiração. Quem tem maior risco de broncoaspiração? A pneumonia broncoaspirativa é mais comum em pessoas que apresentam dificuldade para engolir, disfagia, doenças neurológicas, AVC, doença de Parkinson, sonolência, coma, uso de sedativos, refluxo gastroesofágico grave, vômitos frequentes, idosos frágeis, pacientes acamados e pessoas em uso de sonda para alimentação. Os sintomas da pneumonia por aspiração podem incluir tosse após alimentação, engasgos frequentes, febre, falta de ar, produção de secreção respiratória, respiração acelerada e mau cheiro na secreção pulmonar. Em idosos, às vezes o quadro pode se manifestar apenas com confusão mental, sonolência ou piora do estado geral. O paciente pode inclusive não apresentar febre. O tratamento da pneumonia broncoaspirativa geralmente envolve antibióticos, fisioterapia respiratória, uso de oxigênio ou respirador, quando necessário, e avaliação da deglutição, para que possa ser diagnosticado e tratado o problema que levou à aspiração. Como prevenir a pneumonia? Algumas medidas ajudam a reduzir o risco de pneumonia. Vacinação contra influenza e pneumococo, parar de fumar, lavagem adequada das mãos, controle de doenças crônicas.
avaliação da deglutição em pacientes de risco e elevar a cabeceira da cama em pacientes acamados, mortalidade por pneumonia e fatores de risco para óbito. A pneumonia continua sendo uma das principais causas de morte por doenças infecciosas no mundo, especialmente entre crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crônicas. Apesar dos avanços no diagnóstico, nos antibióticos e no suporte hospitalar, a doença ainda representa um importante problema de saúde pública. A pneumonia é uma das principais causas de mortalidade global, particularmente em países de baixa e média renda. Entre crianças menores de 5 anos, ela permanece uma das principais causas de morte por infecção respiratória. A mortalidade da pneumonia pode variar bastante dependendo de fatores como idade, gravidade do quadro e presença de outras doenças. De forma geral, em pneumonia adquirida na comunidade tratada ambulatorialmente, a mortalidade costuma ser inferior a 5%. Em pacientes hospitalizados, a mortalidade pode variar entre 5% e 15%. Em casos graves que necessitam de internação em unidade de terapia intensiva, UTI, a mortalidade pode chegar a 20% a 50%, dependendo das condições clínicas do paciente. Nos idosos, especialmente acima de 65 anos, o risco de morte é significativamente maior. Diversos fatores podem aumentar o risco de evolução grave e morte em pacientes com pneumonia. A idade avançada é um dos fatores mais importantes. Pacientes idosos apresentam sistema imunológico menos eficiente, maior presença de doenças crônicas e maior fragilidade fisiológica. Esses fatores aumentam o risco de complicações. A presença de doenças crônicas associadas pode piorar o prognóstico. Doença pulmonar obstrutiva como asma, bronquite ou enfisema, além de diabetes mellitus, insuficiência cardíaca. Doença renal e câncer comprometem a capacidade do organismo de combater a infecção. Pessoas com imunidade reduzida têm maior risco de evolução grave. Isso pode ocorrer em casos de infecção pelo HIV/AIDS, uso de medicamentos imunossupressores, quimioterapia e transplantes de órgãos. A pneumonia por aspiração, também chamada de broncoaspirativa, pode apresentar maior risco de complicações, especialmente em pacientes idosos ou com doenças neurológicas. Isso ocorre porque o material aspirado pode conter bactérias da cavidade oral ou do estômago, causando infecção pulmonar grave. Atraso no diagnóstico, início tardio do tratamento antibiótico ou a demora em procurar atendimento médico podem permitir que a infecção progrida, aumentando o risco de insuficiência respiratória, sepse e falência de múltiplos órgãos. A gravidade inicial da pneumonia determina sua evolução. Alguns sinais clínicos indicam maior risco de mortalidade, tais como pressão arterial baixa, respiração acelerada ou dificuldade para respirar, baixo nível de oxigênio no sangue, sonolência ou confusão mental e comprometimento extenso do pulmão. Mensagem final. A pneumonia é uma infecção respiratória frequente que pode ser mais grave em crianças menores, idosos e pacientes com imunidade deficiente. O diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para reduzir complicações e melhorar o prognóstico. Obrigada por assistir. A Bem-Estar agradece. Se gostou, curta, compartilhe, comente, sugira temas para novos vídeos. Considere inscrever-se em nosso canal.